Gente, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Tem hora que a gente fica assustada. Por que eu estou falando isso? Acabei de assistir um vídeo de um moço, eu acho que ele é de fora, eu acho que ele é da cidade vizinha, e ele é professor na escola do estado aqui na minha cidade. E ele é negro, e ele enfrentou por esses dias um racismo de uma aluna numa das escolas aqui do estado. Ele contando é estarrecedor. E mais, foi convocada a presença dos pais, né, da mãe que foi, e a mãe deu toda a credibilidade, toda razão para a filha. Xingou a pessoal da escola, xingou a direção da escola, falou que ia tirar a filha da escola, que a escola era um lixo. Depois, gente, na nossa época, na minha época de infância, se a gente fizesse uma gracinha dessa com o professor, chegava em casa, a gente apanhava tanto dos pais com a vara de marmelo, ou se não com o cinto do pai, ou se não com o cordão do ferro que saía, que a gente ficava até mole de tanto apanhar, porque os pais não admitiam que a gente desrespeitasse tanto os professores quanto os mais velhos. A gente tinha total respeito com as pessoas. De uns anos para cá, eu precisamente, né? Mais precisamente, 2018 para cá, as coisas estão de cabeça para baixo, né? Os alunos estão enfrentando os professores, os alunos estão agredindo os professores, falam o que quer para os professores e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora eu escutando esse professor falando que foi, a menina comparou ele com macaco, chamou ele de macaco professor de artes. Eu acho que é macaco de artes, porque ele é professor de artes. Gente, é para acabar com os piques de Goiás. Escutar uma coisa dessa em pleno 2026. Mas aí a mãe ainda vai lá e passa a mão na cabeça da filha, tá certo? Ela escorraçar, xingar o professor, comparar o professor com o animal, é certinho, ó, tudo ok para aquela mãe. Por que essa criança é assim? Essa criança não, porque deve ser Fundamental 2, já é um pré-adolescente, já sabe muito bem o que está fazendo. A gente tem que parar de chamar de criança quem já não é mais uma criança. Criança é até ali os 12 anos. Passou de 12 anos, não é criança mais não. Aí a mãe, o que ela faz? A mãe vai lá e aprova o que a menina fez. Ao invés dela fazer a menina pedir desculpa pro professor, na frente dos coleguinhas, porque era isso que os pais antigamente faziam, ela acha lindo. Por quê? De uns tempos para cá, mais precisamente de 2018 para cá que eu tô falando, o racismo se tornou, voltou a se tornar uma coisa normal. Normal. A todo mundo que estava dentro do armário, que acha que ficava escondido dentro do armário, sou racista, mas fico em silêncio. Não, saiu do armário agora e saiu com tudo. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você é olhado com cara de nojo, com cara de deboche, né? No meio de trabalho você é menos do que as outras pessoas, porque você é negra. Você pode ser expert no assunto, mas você está sendo diminuído o tempo todo, está sendo perseguido o tempo todo. Você tem que trabalhar mais do que os outros para você mostrar que você tem eficiência. Uma pessoa que está lá fingindo que está trabalhando, todo mundo, se ela for bonita, né? Se ela for o padrão que a sociedade espera, é alta, bonita, o povo vai validar o serviço dela. Mas se for negro, tudo, eles vão invalidar. Ela pode morrer de trabalhar, que ela não vai conseguir provar que ela é boa no que ela faz. Porque o que está em jogo hoje é o quê? A beleza, a aparência. Muito triste, gente, que a gente está vivendo. Muito triste, muito triste. E eu falo,
Por isso que eu falo, gente, a gente que é negro, que é pobre, a gente tem que estar atento, a gente tem que estudar muita história do país, a gente tem que estudar a história do mundo, para a gente saber a qual classe que a gente pertence. Porque eu estou falando sempre, é a mesma coisa como que eu faço sempre essa analogia, é a mesma coisa da barata, né? Ir lá e defender o inseticida. Quando você vai e não presta atenção, você e a Maria vai com as outras, você faz o que a manada está fazendo, você não estuda, você não pesquisa, né? Você não sabe que classe você pertence. E aí, você vai lá e toma decisão que todo mundo está tomando, faz o que todo mundo está fazendo, por status ou por ser benquista na sua igreja, porque a pessoa da sua igreja, o líder religioso, falou que você tem que fazer, acompanhar X, né? Aí você vai lá, na hora de você decidir o futuro do país, você decide por aquele que vai prejudicar, vai acabar com os direitos trabalhistas, vai acabar com os concursos públicos, que nós, gente negra, gente preta, só entra no serviço se for através de concurso. Né? Porque se você for num serviço privado aí, numa empresa privada, se chegar você lá, o seu currículo, enquanto preto, pode ser bem melhor, mas se chegar você e uma de pele clara, uma loira ou uma morena clara, ela vai ganhar a vaga e você vai embora com a pastinha debaixo do sovaco. Então, tem que prestar atenção, tem que acordar, né? E cada vez mais agora, nesses últimos anos, a gente tem visto racismo assim, ó, escancarado, berrando. A gente viu até no reality a pessoa preconceituosa, pessoa que entra no reality, vai conviver com pessoas diferentes, que começa até ter medo da pessoa, porque a pessoa pode ser bandido. Ela tá no reality, ela foi no reality na maior emissora do país. Ela foi analisada, a pessoa, o psicológico dela, a vida dela foi esmiuçada, porque a maior empresa do país, né, de telecomunicação não vai colocar uma pessoa qualquer lá dentro da sua emissora, porque ela não vai querer usar a imagem dela. E a coleguinha que entrou junto vê ele, por ele ser negro, por ele ser preto, como uma ameaça dentro do jogo e fora do jogo. Porque eu tenho medo dele, porque eu passei por isso, uma pessoa da cor dele fez isso. Mas nem todo negro é bandido, do mesmo jeito que tem muito branco bandido também, né? Mas o que acontece? O próprio negro não quer ser negro, igual mesmo eu vi a pessoa falando aqui. Esse jogador de futebol, quando eles ficam, que eles ganham dinheiro, eles não querem namorar moças pretas. Eles querem namorar o quê? Moças loiras. Por quê? Aquilo lá é status para eles. Agora eu sou rico, eu posso pegar a mulher que eu quiser pegar, né? Isso é lamentável, gente. Lamentável. É não ter consciência de classe, é não saber de onde que veio, né? Você pode até, cada um tem direito de escolha, né? Tem gente que gosta de gente azul, tem gente que gosta de gente amarela, tem gente que gosta de roxo. Isso aí, gosto, cada um tem o seu. Mas você tem que saber de onde você vem. Por quê? Porque depois acontece isso aí, né? O racismo, você vê racismo no futebol, tem o jogador negro, ele joga banana pro moço, eles fazem movimento de macaco pro moço. Então, hoje é bonito você ser racista. Hoje é bonito, depois que a pessoa falou que preto não serve nem para procriar, que preto não sei o que pesa não sei quantas arrobas e não sei o que mais, todo mundo se sentiu validado para poder colocar o racismo para fora. Aí um professor, ele vai trabalhar, ele estudou para aquilo, vai trabalhar, chega lá, ele é agredido, né? Porque isso é uma agressão verbal, uma agressão, né, psicológica. Ele é agredido, a mãe vai na escola, provavelmente ele vai mover uma ação contra essa mãe, contra essa família. Porque tem que mover, porque senão vai naturalizar.
Já está naturalizado aí que vai naturalizando, né? Todo mundo agora que é contra negros, é contra índios. Hoje tem aquele padrão de sociedade, branco do olho azul. Aí escuta o próprio negro pobre falar assim, porque eles querem colocar os brancos contra os pretos, eles querem colocar o rico contra o pobre. Nada a ver, gente. Ninguém quer colocar o rico contra o pobre, e nem o pobre contra o rico. Né? O que se propõe? Se propõe que cada um se respeite, cada um na sua classe, mas cada um respeitando o outro. Né? Nenhum classe pobre tem que trabalhar 7 por 7. Tem proposta aí, tem proposta lá no Senado Inimigo do Povo lá, que tem proposta lá das pessoas trabalhar 7 por 7. Tem governador aí falando que se eleito for, que agora candidatou à presidência, se eleito for, a primeira coisa que vai fazer é acabar com o concurso público. Olha para você ver que retrocesso, a gente preto que se acha branco, que acha, porque eu não tenho nada contra os brancos, nem eu tenho nada contra os brancos, eu tenho a favor a mim, que sou negra, e a minha classe que é negra. Eu quero ter condição de andar na rua, sem ser agredida, sem apanhar, né? Por ser preta, eu quero trabalhar, eu quero ter respeito no meu trabalho, eu quero ter dignidade de pessoa, de gente. Nada contra os brancos, eu amo os brancos, eu tenho um monte de amigo branco, tanto de conhecido branco, tanta gente na família branca. Mas eu, enquanto negra, eu tenho que lutar pelos meus direitos, que são violados, que é o direito de existir por ser negro, por ser preto, né? Que você não pode frequentar qualquer lugar, porque lá vão te olhar por baixo, né? Às vezes você é convidado até a se retirar, igual mesmo agora na Copa. Teve a repórter, né? A repórter de esportiva, né? De esporte, que foi acompanhar os jogadores, chegou lá. Eu escutei aqui nas redes sociais, não sei se é verdade, mas provavelmente que a moça teve que levantar o cabelo para ver se não tinha nada no cabelo da moça, porque a moça é negra, tem um cabelo mais armado, ela teve que levantar o cabelo. Eu soube também que teve país que eu acho que são de negros, que não pode nem entrar no país da Copa, onde está sendo a Copa, porque lá não aceitaram que essas pessoas entraram lá. Olha para você ver o retrocesso, o que está acontecendo. Eu vi aqui um jogador, um rapaz alto, jogador que hoje é famoso, tem muito dinheiro, falando que não adianta nada ele ter dinheiro, porque lá não onde ele vai, onde ele mora, fora do país, quando ele chega no restaurante, ninguém sabe que aquele relógio dele que está no braço é um relógio, um Rolex que custa caro, que as roupas dele são de marca, que ele é uma pessoa bem-sucedida. Eles olham para a cara dele e sabem que vê dele um preto, independente se ele tem dinheiro ou não. Então ele estava falando, não adianta nada eu querer ser o que eu não sou. Porque quando eu chego lá, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito investimento, eu sou um dos maiores investidores lá no país. Mas quando eu entro no estabelecimento, ninguém está preocupado se eu sou investidor, se eu tenho dinheiro, se eu tenho carrão, se eu tenho vários carrões, se eu tenho muita grana. O povo só olha para minha cara e já faz cara de nojo porque eu sou preto. Lá eu sou só isso, a única coisa que quis ver em mim lá é que eu sou preto. Não vê minha competência, não vê nada, vê que eu sou preto. E lá eles são um país extremamente racista. Inclusive tem outros países agora que estão muito racistas mesmo. Eu assisto muita coisa aqui que tem país aí muito racista. E o Brasil, de 2018 para cá, ele se tornou também um grande país racista. A gente vê hoje, todo mundo tem orgulho de ser racista. Todo mundo tem orgulho de ser preconceituoso. Preconceito com tudo que é diferente. Tudo que é diferente, eles são preconceituosos, né? Tudo que é diferente deles, eles acham que todo pobre que mora na favela, todo pobre é bandido. E lá na favela, tem muita gente que mora lá porque não teve oportunidade. Não teve oportunidade de trabalho, não teve oportunidade de melhoria. Mas lá tem muita gente que levanta 4 horas da manhã, pegar o metrô, pegar o ônibus para trabalhar. Lá não é só bandido. Mas lá, diante dos olhos do povo que ganhou dinheiro, que enriqueceu à custa dos pobres,
né? Que enriqueceu, que foi para a política porque foi votado pelo pobre, que está lá agora torcendo e fazendo leis contra o pobre, contra o preto, contra tudo que é diferente, né? Tá tudo bem. Mas a pessoa que tá nessa condição, ela tem que achar, tá certo, casou com branco, tudo bem, esposa é branca. Você não tá contra a sua esposa, não. Você tá se defendendo, porque você, mesmo que você casou com pessoa da pele clara, que é branco, você não é branco. Quando você chegar no lugar, você vai ser mal visto, porque você não é branco. Aí você tem que pôr na sua cabeça, você não é branco. Você também não é rico, você é pobre, você nasceu pobre. Aí você acha, porque você tem um carrinho, porque você tem um dinheirinho lá no banco, 50 reais no banco, 500 reais que seja, aí você já acha que você é rico. Você não é rico. Você tem que saber da classe que você pertence para você lutar não só por você, mas por todos os iguais a você, né? Por todos iguais. Eu, por exemplo, estou com 54 anos. Eu já vivi a minha vida, mas eu tenho meus filhos, né? Provavelmente eu vou ter meus netos. Então, eu tenho que preservar, criar um mundo mais facilitado, um mundo melhor para eles. Com menos preconceito, com menos adversidade. Em vez da gente andar para frente, a gente está o quê? Retrocedendo. A gente está retrocedendo em várias coisas. Hoje, igual eu falei no outro vídeo, a jogadora influencer de bet é a queridinha do país. Antigamente, a queridinha do país era uma pessoa. Não, esses de uma pessoa, né? Uma médica, uma pesquisadora, conseguiu um feito extraordinário, que foi uma vacina para quem tem problema na medula, qualquer coisa assim. Quem ganhou a melhor, a pessoa mais influente do ano é a fulana. É a pessoa estragada, que separa do marido, que larga filho, que joga bet, que vende produto e não entrega, que é uma desorientada. Antigamente, pessoa para ser chamada de influente era uma pessoa bacana, de princípio, que tinha um casamento duradouro, que era uma pessoa preservada, que não dormia com qualquer um, né? Que não saía de um casamento, entrava no outro em rede nacional para todo mundo ver, né? Era exemplo de pessoa, né? Agora, hoje em dia, não. Qualquer pessoinha estragada é a pessoa do momento, é a pessoa que dá exemplo, é a pessoa que ganha muito dinheiro, porque as emissoras chamam para trabalhar, né? Representa marcas caras, ganha muito dinheiro, que só ganha, cada vez ganha mais. Tô com o capuz da blusa aqui atrás e pus esse coisa aqui, tá muito frio aqui na cidade. Então, gente, o que eu tenho a dizer que é lamentável. Eu aqui toda a minha solidariedade para esse professor, que eu também sou professora a minha vida inteira, né? E eu sinto muito por ele e espero que isso não aconteça, né? Com mais ninguém, que seja tratado como tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado pela lei. Que esse professor tenha coragem de ir até o fim, não só por ele, mas por todos nós, né? Por todos os iguais, somos nós, pessoas pretas, para que isso não vire uma rotina dentro de sala de aula, sabe? Porque a gente sabe que o preconceito existe, mas antigamente ele era mascarado, ele era disfarçado. Hoje em dia ele é, falado, né? Hoje em dia ele é escancarado. E ninguém faz nada. Acha que tá normal. Por quê? A pessoa que liderou o país por um tempo aí atrás escancarou todos os maus caráter. E tem um monte de pessoa, né, que tem preconceito. E hoje eu tava outro assunto. Tem 19 minutos, né? 30 minutos. Rápido aqui que eu quero falar. Que eu vi hoje um ex, né? Um ex-rapaz de direita falando que eu sempre falei, pessoa que tem preconceito da outra pela opção sexual é porque é uma pessoa enrustida, porque a pessoa que está resolvida com a sua sexualidade, que sabe bem quem você é, ela não preocupa com ninguém, com quem está dormindo com quem deixa de dormir com quem. O moço estava falando aqui, dando um testemunho, eu vi.
assim que eu cheguei do trabalho, que eu sentei no sofá, eu vi o moço contando que ele é um ex, né? Um ex daquele partido, que a gente não pode nem falar, que ele é um ex, que ele caiu na consciência. Por quê? Ele toda a vida foi homofóbico, toda a vida ele criticou, toda a vida ele queria bater, ele queria matar, ele queria fazer acontecer, ele queria ser um machão, ele entrou na aula de jiu-jitsu, ele fazia esportes radicais, tudo para provar a masculinidade dele. Por ele ser de uma família tradicional, de policiais, de militares, sei lá o quê. Ele então cresceu naquele ambiente que não podia aceitar esse tipo de coisa. Então, ele chegou a casar, ele chegou a ter filhos, né, para poder mascarar aquela vida que ele, desde que ele nasceu, ele sabia que ele era daquele jeito, mas ele fez de tudo para disfarçar. Porque ele era lá na família dele, era assim que ele foi tratado, foi assim que ele ensinou, que ele tinha que, né, ser homem. O que aconteceu? Mais tarde, que ele já casou, que ele teve filho e tudo, ele resolveu se assumir, porque ele já não aguentava mais ver aquela vida fantasiosa, aquela vida de mentira. E aí que ele foi entender, sabe por que eu tenho ódio das pessoas assim, assim, assim? Porque eu tinha raiva deles ter coragem de se assumir quem eles eram e eu não tinha essa coragem. Então eu tinha ódio deles porque, na verdade, eu tinha ódio, era de mim. É aquela história que a gente reflete no outro o que está dentro da gente, o que incomoda a gente, né? O que incomoda a gente julga no outro aquilo que incomoda a gente. E é assim mesmo, eu sempre falei, aquela pessoa homofóbica, provavelmente ela está dentro do armário. Ela ainda não pulou para fora. Aí, ela com inveja de quem tem coragem de se assumir, ela fica perseguindo, ela agride no meio da rua, né? Ela persegue a pessoa, porque ela não tem a coragem que a pessoa tem. Então, ela tem o quê? Ela tem inveja daquela pessoa. Eu vi esse moço comentando isso. Eu escutei ele dando o testemunho dele na rede vizinha, falando que era isso, que ele sempre teve ódio, né, das pessoas, dos homoafetivos, homossexuais. Mas por quê? Porque ele sempre, desde quando ele nasceu, ele era só que ele, por conta do meio que ele viveu e conviveu, ele não tinha coragem, ele não aceitava, ele chegou a casar para poder ver se livrava de quem ele era, e acabou que uma hora ele não aguentou, ele teve que falar quem ele era. E assim é todo mundo que tem preconceito, todo mundo que tem preconceito de gênero, raça, tudo é gente mal resolvida, que dentro dele tem alguma coisa que não resolveu direito. Aí ele transfere aquele ódio, aquela coisa, e é uma tristeza, mas a gente está vivendo aqui no Brasil um monte assim de gente mal resolvida, né, que está acreditando em conto da carochinha, em fake news, em papiata de gente mau caráter. Acorda, Brasil, né? Beijo, gente. Fique com Deus.